Fala galera, hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho, contar a minha história e por que que eu vim parar no YouTube. Além disso, a minha ideia com esse vídeo aqui é conversar um pouco com vocês, uma conversa franca. Geralmente eu tenho feito vídeos com títulos, vídeos falando de um determinado assunto, às vezes alguns vídeos um pouco mais com script, né, eu desenho alguma coisa, planejo um pouquinho do que eu vou falar nos vídeos e tal, tentando trazer uma ideia fixa ali, ou pelo menos levar as pessoas a tentarem entender o meu ponto. Procuro sempre trazer um pouco da minha experiência com algum estudo que eu faço, com alguma coisa assim. E esse vídeo aqui, na verdade, hoje é mais um bate-papo. Então, para ser muito sincero, eu estava sem saber sobre o que eu ia gravar. A dificuldade sempre do YouTube é você conseguir, né, gerar um script legal, conseguir escrever um bom vídeo, fazer um bom vídeo. E eu acho que também a grande coisa legal, né, por isso que eu vim pro YouTube, é a ideia de você poder conversar com as pessoas. Então eu sei que essa é uma conversa que eu vou ter com vocês aí, que vai ficar anos gravada aqui, mas talvez daqui 10 anos eu reassista esse vídeo e entenda um pouquinho das minhas motivações, por que que eu comecei. Então vai ficar um pouco gravado aqui, eu acho que alguns insights, algumas ideias, basicamente o que eu quero trazer para vocês aqui, talvez ajudem vocês num processo de vocês, num processo de começar a produzir vídeos ou começar a produzir conteúdo na internet, ou até mesmo algum ensinamento possa fazer uma diferença na sua vida, se não, fica um bate-papo legal aqui. Então, vai ser um vídeo muito menos elaborado, muito menos editado. Acho que eu não vou nem mandar pro meu editor esse vídeo, acho que vai ser uma conversa bem franca mesmo. Os momentos que eu tiver de parar para pensar aqui, eu vou parar. Então quero trazer um pouquinho de uma ordem cronológica de até agora e por que efetivamente que eu comecei a produzir esses vídeos no YouTube. Antes de eu contar um pouquinho da minha história, que muitos de vocês já conhecem, e talvez você que seja o primeiro vídeo, talvez seja interessante você entender um pouco da minha trajetória, mas o fato é que eu já venho me debruçando ali, produzindo conteúdos no Instagram, principalmente, já faz aí alguns bons anos, tá? Não de forma eficiente, não de forma profissional, mas eu tenho, obviamente, tentado ali, produzo uns conteúdos assim assado, produzo stories, respondo caixinhas de perguntas já há algum tempo. Tem até uma galera que já me segue há um tempo aí, legal, tá? E uma grande dificuldade que eu tive do Instagram, e vocês podem ver que o meu YouTube tem crescido rapidamente e o meu Instagram fica sempre um pouco estagnado, é o fato de que eu tenho dificuldades de produzir conteúdos para o Instagram. Os conteúdos para o Instagram, muitas vezes, exigem ali ganchos muito fortes, exigem que você, muitas vezes, faça um conteúdo raso, ou transforme um conteúdo relativamente grande em um Reels de 1 minuto e meio às vezes, e eu nunca gostei muito desse formato. Então uma coisa que eu sempre vi, sempre me disseram, seja em caixinhas de perguntas, seja em outras coisas, pô, realmente o seu conteúdo seria muito mais interessante no YouTube. Eu tenho um grupo, né, no WhatsApp, que eu criei durante um tempo ali, em que eu sempre mandei áudios, né, contando algumas experiências minhas, algumas ideias, áudios de 2 a 7 minutos, às vezes até mais, e tem mais de 400 pessoas nesse grupo, e muita gente me incentivava, né, vai pro YouTube, cara, esse seu conteúdo vai ser muito legal no YouTube. É óbvio que eu não conseguia, muitas vezes eu não ia passar 20 minutos mandando áudio, e às vezes num vídeo eu faço isso. Então acho que foi muito interessante esse processo, eu demorei para vir para cá. O YouTube ele te exige um pouco, né? Te exige no sentido de que você tem que parar, montar uma estrutura mínima, começar a gravar. É óbvio que eu não faço nada de forma profissional, se vocês olharem aqui como estão as coisas. Eu tenho um tripé onde eu levo ele para todo canto, um tripézinho pequeno, e uma ring light que nem sempre eu consigo levar, mais um microfonezinho simples, que também nem é dos mais tops, tá? Que é esse
boia aqui, mas já me ajuda bastante. É um bom microfone, não tenho do que reclamar. E basicamente comecei a trazer aqui as minhas ideias. E eu consigo elaborar melhor as minhas ideias aqui. Então, eu adquiri um certo conhecimento na minha vida. E é isso que eu quero passar para vocês, porque eu passei muitos anos tentando adquirir repertório. Primeiro, na minha vida pessoal. Então eu fui um garoto, como eu já falei em outros vídeos para vocês, muito rebelde. Eu era um cara que fui envolvido com muita coisa errada. Eu brigava demais na rua. Então, para quem conhece minha família, assim, sabe, minha mãe que acompanhou, né, esse período todo, aparecia ensanguentado em casa diversas vezes, sempre por causa de briga, de outras coisas, né, me envolvi com coisa errada. Então, mas eu tive um grande repertório de vida, uma grande experiência durante esse período. Não indico para ninguém, mas para mim foi muito importante. Ainda muito novo, eu perdi um dos meus melhores amigos, uma situação bem trágica. Aí eu comecei a mudar de vida, eu comecei a fumar muito cedo, então fumei ali entre os 13 e 14 anos até meus 27, depois parei porque não condiz com o meu estilo de vida. Aos 17, eu comecei a lutar MMA, tive a sorte de treinar com o Charles do Bronx aqui no Clube Brasil, em Santos. Fiz uma luta no MMA amador com o Charles, meu corner. Aí entrei no exército eu tive muita vivência, muita mesmo, né? Desde muito novo, eu tinha 21 anos, eu participei de uma ação contra-terrorista na Copa do Mundo, trabalhando em interagências, eu conto um pouco mais disso em outros vídeos. E aí fui chefe de segurança do comandante do exército, um dos maiores comandantes que o exército já teve, General Vilas Boas, que era um cara incrível. Fui da parte de seção de fiscalização de produtos controlados, então fiscalizava armas. Fiz ações em conjunto com a Polícia Civil, contra o PCC. Fiz muita coisa no Exército. Formei muitos militares, conheci muita gente. Fiz uma pós-graduação em Política e Estratégia na Escola Superior de Guerra. Tive a oportunidade de passar um tempo na Amazônia, conhecendo um pouco mais sobre fauna, flora, hidrografia, a importância da Amazônia para a defesa. Então, olha quanta coisa não foi se acumulando, né? Ainda nessa minha trajetória pessoal profissional, trabalhei na Meta, no Facebook, numa época de ouro, né, do Facebook e Instagram. Aí trabalhei na WeWork, que é uma empresa muito interessante. Tem um documentário sobre ela, uma série na Apple TV, que é muito legal, que vale a pena, We Crash. Então, fui adquirindo muita experiência. Trabalhei em banco depois, hoje eu sou empreendedor, então adquiri muita experiência na minha vida para um cara relativamente novo. Já não sou mais o jovem que eu fui, mas ainda sou relativamente jovem, né? Tenho 32 anos. E aí, dentro desse mesmo período, eu também fui um cara que que eu fiz jiu-jitsu, então eu lutei MMA lá no começo, depois eu voltei pro jiu-jitsu depois de um tempo. E faz 10 anos que eu pratico jiu-jitsu e ao mesmo tempo também eu dediquei muito tempo aos livros. Então eu procurei ler muitos livros, principalmente os clássicos. Então, li muitas obras de Shakespeare, li várias obras de Dostoiévski, li Camus, li Morin, li depois também o Conde de Monte Cristo, por exemplo, do Dumas. Procurei ler os grandes clássicos da humanidade. Então, adquiri... Tô comendo um chiclete de nicotina aqui, depois eu falo sobre isso. Mas, então procurei aí ler grandes clássicos. Isso me abriu muito a mente sobre o ser humano, sobre o que é a vida humana, expandiu o meu imaginário de maneira geral. Li livros técnicos, fiz certificado na minha área, então isso me deu muito repertório para eu falar sobre diversos assuntos. Isso também é uma dor minha, né, para saber assim, o que geralmente a galera quer mais ouvir sobre mim. Então, tive a oportunidade de ter um grande amigo chamado Rafael Nogueira, que é um grande estudioso. Fiz um ciclo de estudos clássicos com ele, em que a gente começou lendo lá do começo os mitos gregos, depois passamos pelos principais filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, lemos depois um período mais contemporâneo, lemos Karl Marx, lemos John Locke,
Santo Agostinho, eu li muita coisa. Então isso me deu muita bagagem, né? Eu procurei, li muito sobre os estoicos também, era um assunto que eu gostava muito. Sêneca, Marco Aurélio. E aí, isso me deu um repertório muito grande para falar de diversos assuntos. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de falar de vida, falar de assuntos mais filosóficos, mais densos. Mas eu sei que isso se confunde também um pouco com uma parada meio coach hoje em dia, que eu não gosto também. Então tem um certo conflito interno com relação a isso. Eu não sei nem quantas pessoas vão assistir esse vídeo, pode ser que poucas pessoas assistam, mas é um vídeo muito mais pessoal. Eu acho que é muito mais legal eu contar um pouco para vocês como é que eu cheguei até aqui, né, efetivamente. E aí eu comecei a fazer esses vídeos no YouTube, para minha grata surpresa, tem sido cada vez mais legal, tá? Apesar de ser difícil gravar para o YouTube muitas vezes, eu venho aqui, eu conto uma história, eu relaciono partes da minha história com outros assuntos. Hoje eu tô falando, simplesmente eu não coloquei script nenhum, não tem nada aqui. Eu tô falando o que vem no meu coração, eu tô falando o que vem na minha cabeça, para tentar incentivar vocês, a se desenvolverem, mas dois, a pensarem sobre o que vocês querem também, se você pretende produzir vídeos, entender um pouco sobre isso. Não necessariamente você precisa estar pronto e ter todo esse repertório que eu tenho para começar vídeos no YouTube. Muitas vezes você só precisa começar, e talvez um assunto que você goste. Você é estudante de nutrição, psicologia, sei lá, qualquer coisa, você pode começar a falar sobre os seus assuntos. Hoje a geração Z faz muito bem isso, documenta, né, a própria evolução. Eu vejo que muitos players do mercado digital também são pessoas que nem são pessoas tão vividas ou que têm tanto conhecimento. Muitos deles foram aquelas pessoas que começaram aquele fake it until make it, né? Então começaram fingindo e tal, não é uma coisa que eu gosto, mas começaram e foram se construindo no meio do caminho. Então, comece do seu jeito, de repente só abrir a câmera, falar as coisas que você acredita, tá? Mas sempre buscando criar repertório. Então, quando eu vou fazer um vídeo para vocês mais específico, eu procuro estudar sobre o assunto, eu procuro ver quais são as principais referências, ver o que falam de maneira geral, pro bem e pro mal. Então, meu último vídeo foi um vídeo sobre Nação Dopamina. Eu já tinha lido o livro, eu reli, ouvi críticas sobre ele e fiz um videozinho falando da minha experiência, o que é o livro e como é que essas coisas se conectam, tá? E você pode fazer isso, você pode dar a sua visão sobre as coisas. Eu sei que... E eu sou um cara muito crítico comigo mesmo, então eu sempre busquei meio que estar pronto para começar a produzir conteúdo, mas não necessariamente você precisa. Talvez você tenha uma habilidade muito interessante que você possa trazer, talvez um estilo de vida legal que talvez motive outras pessoas. E eu tenho tentado cada vez mais, ainda sou muito iniciante nisso, trazer um pouco disso, assim. Como é que o meu estilo de vida pode direcionar as pessoas, pode motivar as pessoas a fazer coisas melhores. Um assunto que eu venho falando durante os tempos é a produtividade. Por que eu falo disso? Nem é um assunto que eu gosto tanto, porque, de novo, entra naquela área do desenvolvimento pessoal, uma coisa meio coach. Mas por que eu venho falando? Porque quando eu comecei a produzir conteúdo, que eu comecei a produzir conteúdos para militares, desse processo de transição de carreira militar, muita gente me perguntava, pô, como é que você gerencia tantas atividades ao mesmo tempo? Como é que você trabalha num banco, treina jiu-jitsu, lê, toca uma empresa e coisas nesse sentido. Então eu comecei a falar sobre isso. Não é um assunto que eu pretendo falar o resto da minha vida. Eu quero começar a intercalar um pouco mais assuntos um pouco mais filosóficos sobre a vida e coisas nesse sentido. E trazer a minha experiência como empreendedor. Falar de e-commerce, falar de business. Então eu tenho estudado cada vez mais essa parte técnica, para não falar só do que eu vivo empiricamente, mas para poder trazer também os jargões técnicos, para eu poder trazer também informações mais precisas para vocês e coisas nesse sentido. Então, o YouTube meio que acabou caindo de paraquedas na minha vida. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, acabei de completar 12 mil seguidores. E talvez eu coloque alguma coisa assim, né, no YouTube. São 4 meses só que eu produzo conteúdo para o YouTube. Então, eu considero uma grande vitória. E é isso, assim, como eu disse, eu não tinha um script, eu queria vir trocar uma ideia aqui, espero que você esteja ouvindo esse vídeo, seja
lavando uma louça, fazendo qualquer coisa, que esse vídeo faça sentido de alguma maneira. Então, se você quer produzir conteúdo, comece, tá? Mas seja honesto com as pessoas. Se você não é um expert, né? Se você não é um especialista na área, comece a documentar justamente mostrando o que você está aprendendo, qual que é a sua visão. Pergunta para as pessoas quais são as visões delas. Se alguém discorda, peça para trazer os argumentos, tá? Porque você também aprende. E o mais interessante de você fazer isso nas redes sociais, né, de você trazer esses conteúdos nas redes sociais, é que você precisa, se desenvolver ao ponto de ensinar, e isso faz com que você aprenda 2 vezes, então toda vez que você ensina, você aprende mais. Você desenvolve habilidades como, por exemplo, comunicação, que é uma habilidade que eu tenho falado no meu YouTube, que sempre dá bons views, que eu vejo que as pessoas se interessam pelo assunto, muitas vezes porque tem vergonha, porque tem outras coisas. Mas o mais importante, galera, foi até um meme que eu postei esses dias nos stories, é que as pessoas vão falar mal de você independente do que você faça. Tá? Por diversos motivos. Poucas vão ser as pessoas que vão te encorajar a fazer uma coisa na internet, por exemplo. Então, assim, independente do que as pessoas falem, não ligue pro que os outros pensam. O que os outros pensam não vai pagar suas contas. E o medo, muitas vezes, de você ser julgado vai te paralisar ao ponto de você deixar de fazer coisas. E uma coisa que eu sempre falo é a marcha inexorável do tempo, né? Então, o tempo, ele não para. E às vezes uma coisa que você gostaria de ter feito hoje, você não faz por conta do julgamento alheio, por vergonha ou por qualquer outra coisa assim. O tempo vai passar de qualquer forma e daqui 5 anos você ia gostar muito de ter começado hoje. Como eu gostaria de talvez ter começado o YouTube antes. Sem preparo, sem grandes experiências, sem grandes histórias. Talvez pudesse, sei lá, minha vida ter mudado nesse aspecto. Como eu gostaria de ter começado a empreender antes, não tive tantas oportunidades, assim, não adianta eu ficar pensando nisso, mas o fato é que a gente sempre pensa, né, se a gente pudesse ter feito antes. Ao invés de você ficar se culpando pelo que você deixou de fazer lá atrás, pensa no momento. O que eu posso fazer hoje para eu não me arrepender lá no futuro de não ter começado? O pessoal me pergunta do jiu-jitsu. Pô, vale a pena eu começar com 30? Cara, você vai chegar nos 40 de qualquer jeito. Quer chegar nos 40 faixa preta ou sem ter nunca começado? Então acho que é meio que isso, assim, sabe? São reflexões que eu tô tendo aqui agora, são coisas que estão borbulhando na minha cabeça, eu tô simplesmente falando. Mas eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso. Como eu gostaria de ter começado a investir, como eu gostaria de ter saído daquele emprego ruim. Eu sei que, obviamente, eu não tô falando para vocês tomarem decisões irresponsáveis, tá? Mas existem coisas, tem um livro, né, O Antifrágil, do Nassim Taleb, que fala do risco convexo, que existem riscos que você toma, que os riscos não são tão altos efetivamente, então, pô, se tudo der errado aqui, o que vai acontecer comigo? Sei lá, vou começar no YouTube, se der errado, o que vai acontecer? Sei lá, vou passar uma vergonhinha, simplesmente meu canal vai ficar parado, mas e se der certo? Então o risco convexo é mais ou menos assim, pô, meus riscos são controlados e o quanto eu posso ganhar com isso, eu não sei. Então eu até vi um vídeo interessante do MrBeast, né, que é o cara que tem mais seguidores, mais inscritos no YouTube, hoje no mundo, e ele tinha feito um vídeo em 2015 que seria postado 10 anos depois, e foi postado acho que há uns 3 dias atrás. E ele tá falando ali, pô, espero ter tantos milhões de inscritos, né, espero não sei o quê. E aí ele bem novinho, assim, o fato é que ele insistiu, ele fez o que ele queria, tá? E colheu os resultados. Quem não viu esse vídeo, procure aí, porque é bem interessante. Então, é mais ou menos isso, sabe? A vida é muito curta e ela passa muito rápido. Aos 30, aos 20, às vezes a gente não tem essa noção, mas aos 30 a gente tem muita clareza de que a vida voa. É muito rápido. Você não tem tempo, às vezes, para acompanhar a vida da maneira que ela corre. Então, não deixe para depois algumas coisas que você possa fazer. E como eu disse, não é sobre tomar riscos irresponsáveis. É sobre você ter clareza sobre as coisas que você quer buscar e fazer um planejamento de forma que você diminua os riscos efetivos e que você aumente o potencial de ganhar com aquilo. Tá? Os riscos sempre vão existir e eles são importantes.
As pessoas que tomam riscos são as pessoas que efetivamente vão acabar se tornando bem-sucedidas. Riscos a gente tem que tomar. O conforto nunca vai fazer bem pra gente. A segurança não ajuda. Pelo contrário, ela vai matando a gente aos poucos. Aquelas coisas que muita gente fala, né? Viveu até os 80, mas morreu aos 30. Então, galera, não se feche. Tá? É óbvio que você tem que pensar quais são os seus objetivos de vida. Nem todo o objetivo de todo mundo é produzir conteúdo na internet. Tem gente que quer viver num campo mais tranquilo, como eu quero, mas eu acredito que a internet possa ser um meio para eu chegar até lá. Né? Um meio de liberdade geográfica, um meio eventualmente financeiro. Hoje eu não dependo da internet de maneira alguma. Eu tenho minha empresa, eu tenho outras atividades que eu faço, tenho uma carreira bem sucedida no mundo corporativo, mas eu acredito que, aí por isso vamos falar do risco convexo. O YouTube, eu desenvolvo característica, eu desenvolvo habilidades de comunicação e outras coisas. Eu tenho a possibilidade de algum dia até ganhar dinheiro de verdade com o YouTube. Eu posso ganhar audiência, que é bom para mim. Eu ensino outras pessoas, então eu recebo muitas mensagens de gente que ouviu uma mensagem minha e mudou de vida, e uma mensagem minha fez muito sentido para ele, e a pessoa mudou efetivamente a maneira como ela trata as coisas, começou a evoluir, começou a treinar, começou a ler. Então isso me faz muito feliz, porque eu estou levando uma mensagem interessante, que eu posso, sei lá, iluminar o caminho de uma pessoa, às vezes com uma mensagem que eu tenho. E efetivamente, eu não poderia deixar de falar de Deus, por exemplo. Tá? Eu evito ficar misturando meu conteúdo com Deus, com coisas religiosas, mas isso faz parte de mim, é um valor meu e está intrínseco. Eu sou católico, então é importante que eu fale de Deus também. Se a mensagem chegar em você e às vezes você está balançado, não sabe o que fazer da parte religiosa, cara, vai frequentar uma missa todo domingo, comece a rezar um pouco, peça uma orientação para Deus, se aproxime de Deus. Às vezes o grande vazio que existe na sua vida é a falta de Deus. E você pode conquistar o que for desse mundo aqui, se você não tiver Deus com você, nada faz sentido. Eu sou um cara muito ambicioso, eu estou buscando grandes coisas na minha vida, né? Quero conforto, quero ganhar muito dinheiro, né? Ser muito rico financeiramente, quero construir minha família, quero uma série de coisas. Mas se eu tiver que abrir mão de Deus para isso, para mim não faz sentido. Então eu também peço para Deus que seja feita sempre a vontade dele. Então talvez se você está assistindo, está um pouco angustiado, chateado, ansioso, e você não está bem espiritualmente, talvez busque isso. Busque esse momento com Deus, busque Jesus, porque a tua vida efetivamente pode mudar, às vezes, num pequeno momento. Assim, né? Então, nunca ache, por exemplo, que você é insignificante para Deus. Deus olha para todas as pessoas com muito amor. Não à toa ele morreu por nós na cruz. Então toda a vida realmente importa nesse processo, tá? O que não quer dizer que nós somos pessoas maravilhosas. Na verdade, nós somos pessoas horríveis. Nós pecamos. Deus deu a vida por nós e a gente faz tanta coisa ruim para Ele, né? Efetivamente. A gente peca, a gente erra, a gente demora para aprender, mas Ele está sempre aí, o amor dele é infinito e a misericórdia dele é infinita. Então que a gente possa sempre buscar a Deus, que a gente possa sempre estar evoluindo. Eu sei que fugi um pouco do assunto aqui, que era falar do YouTube, mas como eu disse, é uma conversa franca também, eu não escrevi script, eu estou só falando o que vem no coração. E acho que já estou falando há bastante tempo, acho que já ficou um vídeo legal. Se fez sentido para você, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui, qualquer que seja ela. Pode ser falando do vídeo, pode ser contando uma experiência sua, pode ser uma simples mensagem qualquer, se fez sentido para você. E se puder também, se inscreve, deixa seu like, compartilha com outra pessoa que às vezes pode querer ouvir essa mensagem, pode ser interessante para ela, porque, enfim, acho que boas mensagens têm que chegar para todo mundo. E eu acredito que se você considera que essa é uma boa mensagem, vale a pena você enviar para frente. Beleza, galera? Então é um pouco disso aí. Só uma conversa franca com vocês. Espero que você goste desse vídeo. Mesmo se esse vídeo não for bem, eu acho que valeu a pena, porque é simplesmente, como eu disse, um papo de brother aqui. Valeu, galera.